Você faria um jejum de 21 dias mesmo sem saber quando Deus te responderia? Daniel, ele passou por essa experiência e durante 21 dias ele jejuou, ele se absteve de alguns alimentos e consagrou ao Senhor em busca de uma resposta. Ele, durante os 21 dias, não obteve resposta, ele não viu nenhum movimento, ele não viu nenhum sinal. Só que, por incrível que pareça, hoje nós iremos ver que enquanto ele estava se consagrando, enquanto ele estava jejuando, os céus estavam em movimento. Hoje você vai entender porque algumas respostas demoram e porque vale a pena buscar a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos aqui no 21º dia deste devocional de 31 dias com Jesus, o pão da vida. Que possamos estar aprendendo um pouco mais com esse dia, que é um dia muito especial. O tema de hoje é o jejum como busca espiritual, está no livro de Daniel, capítulo 10, verso 3. E vamos estudar exatamente hoje sobre jejum, é um tema tanto quanto interessante, e também nós vamos ver o jejum que Daniel praticou durante 21 dias, 3 semanas, como eu vou relatar, e é exatamente o dia 21 deste devocional. Ou seja, no mundo espiritual não tem coincidências, mas Deus tem algo a nos revelar e a falar conosco durante esse vídeo, amém? Que nós possamos abrir as nossas Bíblias, estarei aqui lendo, Daniel capítulo 10, verso 3, que diz assim: Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas inteiras. Aqui que nós podemos trazer para a nossa reflexão é que Daniel ele não estava fazendo dieta, Daniel ele não estava tentando impressionar Deus, Daniel ele não estava tentando fazer um meio de barganhar com Deus, mas aqui ele entendia que precisava abrir mão de certos prazeres para buscar mais a presença de Deus, para buscar mais a aproximação com o Senhor e, de certa forma, ter um nível espiritual maior com o Senhor para entender o episódio que eles estavam passando ali naquele momento. Esse é o verdadeiro propósito do jejum, não apenas trocar o alimento, não apenas fazer uma dieta ou algo que venha beneficiar o seu corpo, mas sim um propósito espiritual, e nos dá aí um acesso, nos dá uma autoridade, nos dá, de certa forma, uma capa de unção sobre as nossas vidas que nos leva a um novo nível. É exatamente isso que o jejum nos traz, nos faz a viver. Poucas pessoas na Bíblia tiveram aí a experiência de jejum prolongados, jejuns longos, não são tantos, mas temos alguns relatos e nós podemos extrair esse ensinamento para as nossas vidas e entender que há uma necessidade de buscarmos o Senhor dessa forma. Se a gente for ver a importância do jejum, e isso está bem explícito no começo da trajetória do ministério de Jesus Cristo. E Jesus ele iniciou o ministério dele terreno na terra praticando o jejum. Jesus ele passou por um período de 40 dias e 40 noites sem se alimentar. E ali, enquanto ele buscava a presença do Senhor, enquanto ele buscava estar mais próximo do Deus Pai, do Senhor Jesus, o Senhor Jesus com Deus Pai, ele teve ali o início do seu ministério, e isso nos mostra e nos ensina a importância para a nossa vida ministerial do jejum, que nós possamos entender e compreender isso para nós. Aqui nesse episódio de Daniel, nós vemos que ele passou 21 dias orando, ele passou 21 dias buscando, 21 dias clamando ao Senhor.
né? E ali, como eu falei no início, não teve um sinal, não teve um reboliço, não teve nada que demonstrasse que a situação estava se movendo, estava mudando, né? Estava se transformando, né? Apenas quando completou-se os 21 dias é que Deus trouxe a resposta. Mas só que algo muito interessante nós vamos ler na palavra do Senhor nos versículos seguintes, é exatamente quando o anjo do Senhor toca ali, né, ali na mão, toca ali em Daniel, né, nós vemos e observamos a palavra que o anjo traz, né, a forma que ele fala. Ali no verso 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vi. Já a partir do momento que Daniel se humilhou, a partir do momento que Daniel se consagrou, a partir do momento que ele colocou em uma posição de rendição, o Senhor Jesus nos altos céus, o Senhor Deus nos altos céus, desceu com resposta, mandou o anjo, liberar a resposta para Daniel e trazer a aplicação para a vida dele ali, e ele entender, a situação que ele estava vivenciando ali nos tronos, nos reinos, o reino da Pérsia, entender o que estava acontecendo no mundo espiritual. Que nós possamos compreender que a partir do momento que nós começamos a orar, começamos a jejuar, começamos a clamar, o nosso Deus começa a se movimentar. Os céus começam a se movimentar a nosso favor quando oramos. O céu começa a se movimentar a nosso favor quando jejuamos, quando consagramos, E nós precisamos estar em constante busca, em busca incessante para assim alcançar a resposta. Porque muitas das vezes a gente pode estar mesmo como Daniel, naquele tempo que a gente olha para um lado, olha para o outro, mas não tem sinal nenhum, não tem sinal da mão de um homem, não tem água se movendo, não tem providência chegando, não tem nada acontecendo. Muitas das vezes o que tem é uma enfermidade, é uma falta de material, é uma falta de providência, é uma falta do agir de Deus. Mas eu quero te dizer que a partir do momento, e desde o momento que você colocou no seu coração de jejuar, de se entregar ao Senhor, de orar ao Senhor, o seu Deus já te ouviu e Ele já enviou dos céus a resposta para a sua vida, a resposta para a sua casa, a resposta para esta causa, o Senhor já liberou para você. Que nós possamos apenas continuar, nós possamos apenas insistir orando ao Senhor, para que assim a gente venha obter a nossa resposta, aquilo que nós estamos precisando nas nossas mãos, e que nós possamos saber compreender e entender os tempos, as estações que nós estamos passando. Daniel ali, ele precisou entender as estações, e ele ali também precisou entender o tempo que ele estava passando, e o anjo, quando chegou com a resposta, ele diz, olha, Daniel, desde o primeiro dia eu desci, só que ali no intercorrer de 21 dias, o anjo da Pérsia se levantou contra mim, precisou vir ali o arcanjo guerreiro para guerrear e para trazer a liberação para ele poder passar com a resposta. Ou seja, tinha ali um discernimento dos tempos, que nós possamos pedir um discernimento do Senhor, ao Senhor, dos tempos que a gente tem vivido, e que nós possamos entender a vontade de Deus para as nossas vidas, que nós possamos compreender o querer dele para as nossas vidas, que possamos orar, que possamos jejuar, que possamos buscar, e que nós possamos nos alimentar de pão espiritual, o pão da alma. É exatamente isso. Quando nós jejuamos, nós estamos alimentando a nossa alma, o nosso espírito está sendo alimentado, nosso espírito está sendo fortalecido. Nós trocamos o prazer material, o prazer da carne, o prazer carnal, do alimento, da comida, por algo espiritual para as nossas vidas. E eu posso te dizer que, a partir do momento que nós jejuamos, nós conseguimos alcançar níveis muito superiores ao que nós estamos. Eu tenho, por experiência própria, eu já tive essa experiência de jejuar durante 21 dias, o jejum de Daniel, aquele jejum que é limitado, tem ali suas diretrizes, e eu sei que Deus ele agiu, ele fez, ele desencadeou algumas situações depois desses períodos, e durante esses períodos, eu vi a mão do Senhor agindo, eu vi a mão do Senhor fazendo, e aí fica
um desafiar para a sua vida. Que você possa buscar ao Senhor. Que você possa colocar no seu coração de consagrar ao Senhor. Que você possa colocar no seu coração de realmente, Senhor, eu quero e desejo buscar o Senhor e clamar ao Senhor e saber que o Senhor está me ouvindo. Que você possa despertar e ouvir como se um chamado do Senhor para a tua vida, o Senhor te chamando, a consagrar-se. O Senhor te chamando a jejuar, o Senhor te chamando não apenas para um relacionamento superficial, não apenas um relacionamento, por cima, mas um relacionamento mais aprofundado. Escute a voz do Senhor te chamando, para este relacionamento mais profundo para com a sua vida. Escute aí uma direção do Senhor, para estar instaurando, estar colocando no seu coração o desejo de jejuar, aplicar aí o desejo do coração de jejuar durante 21 dias, aí fazer um jejum de Daniel para a sua vida, que você possa se programar, que você possa pedir uma direção do Senhor, entender o que o Senhor deseja fazer e que assim possamos obedecer à voz de Deus e ser guiado por Ele e assim entendermos os tempos e as estações para as nossas vidas. O jejum ele tem vários tipos. Temos aí o jejum que é aquele jejum de horas, aquele jejum que muitas das vezes alguns fazem até um tempo, principalmente aquelas pessoas que têm uma deficiência, principalmente aquelas pessoas que têm algum problema que não pode se delongar muito, mas nós temos aí o jejum de 24 horas, temos jejum de 3 dias, temos jejum de 7 dias, temos jejum de 21 dias e também temos o jejum de 40 dias, que foi o que Jesus praticou ali no deserto, 40 dias e 40 noites sem se alimentar, ali durante o início do ministério dele. E que nós possamos entender a importância disso para as nossas vidas. E que nós possamos buscar o Senhor. Que possamos evoluir nessa área. Nós podemos dizer, Senhor, me ensina a jejuar. Senhor, me ensina a realmente te buscar nesta área e desfrutar dos benefícios do que o Senhor tem para liberar da minha vida. Que nós possamos aí começar aí com 24 horas, que nós possamos clamar ao Senhor, buscar ao Senhor e alcançar as respostas do Senhor. Mas também nós precisamos entender que durante 3 dias temos um patamar maior, nós temos aí um acesso maior. Um jejum como o jejum de Esté, um jejum de uma causa urgente, um jejum que é algo que realmente precisa ser de um destravar naquele momento, e que Deus possa direcionar você aí nessa questão. Tem o jejum de 7 dias, o jejum de 21 dias, como eu falei. Esse jejum de Daniel, que vem mais na questão vegana, que nós possamos buscar um direcionamento de Deus e que possamos nos despertar nisso e fazer isso. Colocar no nosso coração. Deus vai agir em vidas e vai colocar no desejo no coração de abrir um jejum, de conclamar um jejum durante os próximos dias, para que assim ele comece a destravar algumas situações no mundo espiritual sobre a sua vida. Que você possa buscar isso, que você possa buscar a resposta que você está pedindo, mas também você possa dizer, Senhor, eu estou aqui para ser revestido, estou aqui para ser usado, estou aqui, Senhor Jesus, para receber a autoridade do céu. E o Senhor vai te dar autoridade, o Senhor vai te dar ousadia, o Senhor vai te dar graça e direcionamento neste tempo. Vai haver um nível espiritual de cura, vai haver um nível espiritual de resposta, vai haver um tempo de portas abertas, um tempo de restauração, que você confiar, se você não desanimar, você vai alcançar um destravar de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, que você possa buscar ao Senhor, que você possa clamar ao Senhor. O Senhor tem falado muito ao meu coração sobre isso, e Deus vai preparar e vai desenrolar a forma que Ele vai agir, a forma que Ele vai fazer. E eu creio que vai ser um tempo de experiências com o Senhor, um tempo de novidade, um tempo de um novo nível na presença dEle, em nome de Jesus. Que nós possamos orar ao Senhor e que nós possamos pedir a Ele a graça e a direção para as nossas vidas. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, entra agora em Tua presença, te louvo e te rendo graças por tudo, Pai. Neste momento eu te peço a direção para as nossas vidas, eu te peço, Senhor Jesus,
despertamento para os meus irmãos, Pai. Eu te peço agora, Senhor Jesus, que o Senhor venha tocar sobre cada vida e o Senhor venha alertá-los, Senhor Jesus, sobre a necessidade de te buscar, Senhor Jesus, em um novo nível. De te buscar, Senhor Jesus, na praticidade, praticando, Senhor Jesus, o jejum, né? Colocando em hábito essa colocando em ato, Senhor Jesus, mais essa parte do devocional da vida cotidiana do cristão, Pai. Que nós possamos exercitar, Senhor Jesus, este ato em nossas vidas, juntamente ali com a oração, juntamente com a vida de consagração ao Senhor, juntamente com louvores ao Senhor. Senhor Jesus, nos desperta a jejuar, nos desperta a orar, nos desperta, Senhor Jesus, a nos consagrar mais em nome de Jesus. Toma, Senhor Jesus, a cada vida em tuas mãos. Toma cada um, Senhor Jesus, que ouviu essa mensagem e que o Senhor deseja trazer um despertar. Que a tua mão, Espírito Santo, possa agir. Que a tua mão, Senhor Jesus, possa agir em nome de Jesus e tocar onde é necessário ser tocado. Ah, Senhor Jesus, trazer cura onde é necessário vir uma cura. Vem, Senhor Jesus, com um toque onde é necessário um toque teu, em nome de Jesus, Pai. Assim como o Senhor tocou o teu servo Daniel ali e o sacudiu. Assim como o Senhor bradou ali sobre aquela vida, né, e ele vendo e tremendo, ouviu a voz e a direção do Senhor. Que o Senhor possa tocar sobre esta vida agora em nome de Jesus e trazer um sacudir do céu, um sacudir espiritual em nome de Jesus. E que a tua graça possa orientar a cada um em nome de Jesus. Desde já eu quero te agradecer e te louvar por tudo. Amém. Se essa mensagem falou ao seu coração, se essa mensagem, né, trouxe algo de aprendizado para você, que você possa compartilhar, que você possa levar essa mensagem adiante para outras pessoas. Deixa aí seu comentário, deixa aí sua experiência com o Senhor, né, com o jejum, que você possa compartilhar com outros irmãos para assim também estarmos, né, aconselhando e também despertando outras pessoas para jejuar. E que possamos juntos fazer um propósito de jejum ao Senhor e que possamos aí, né, ouvir a voz do Senhor e obedecer o querer dele em nome de Jesus. Isso é Pregando Sem Púlpito, levando a palavra de Deus onde o púlpito não alcança, né, e que nós estamos aqui mais um dia e se Deus nos permitir, amanhã estaremos de volta com o 22º dia deste devocional. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.